A graça e a paz, meus irmãos. Deus é Deus, sempre será. Que belo louvor, que bela letra, que bela expressão. Que Deus continue falando conosco aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão que tenho feito nesses últimos dias. Aliás, esse é um tempo, é uma época, e ainda é início de ano, e no início de ano as pessoas costumam fazer muitos pedidos. Pedidos para a família, pedidos diversos, pedidos para Deus. E quando se trata de pedidos para Deus, a maioria desses pedidos são pedidos por milagres. E eu tenho pensado em milagres. Aliás, a minha vida é um milagre, o que Deus fez, tem feito, continua sendo um milagre. É um milagre, não diria um milagre inacabado, mas o Senhor continua insistindo, continua me surpreendendo. E no final do mês passado, eu fiz 42 anos, completei 42 anos, pude compartilhar com minha família, alguns amigos. E eu sei isso tem importância para mim, porque durante muitos anos eu me privei de agradecer a Deus. Eu não conseguia nem orar agradecendo a Deus, porque me faltava o entendimento na minha adolescência e juventude. Fui ensinado errado e para mim era uma coisa muito chata, muito traumática, pensar em aniversário, enfim. Mas hoje eu estou envolto pelo amor de Deus. O Senhor usa pessoas, usa braços para me abraçarem, enfim, corações para me amarem. E eu vejo o milagre de Deus. Eu pude perceber em cada gesto de celebração das pessoas para comigo, Deus afirmando que me ama e que me quer bem. E Deus faz milagres, continua fazendo na minha vida. E interessante que quando se trata desse tema na Bíblia, o milagre ele sempre aponta para Jesus. Nunca um milagre é para engrandecer o homem. Deus sempre tem um propósito quando Ele realiza um milagre. E o propósito quando Deus faz um milagre aqui na Bíblia é para que as pessoas conheçam Jesus. É para que Cristo seja glorificado. E foi assim com os discípulos, porque eles olharam, estudaram o próprio Messias, olharam para Ele, puderam observar, caminhar com Ele, e viram isso, reconheceram o Filho de Deus, reconheceram que aquele homem falava as palavras de Deus, do Pai, e quando eles testemunhavam um milagre, eles firmavam ali a sua fé, confirmavam, firmavam, e só crescia a fé que eles depositavam em Jesus. E o milagre continua sendo um instrumento nas mãos de Deus para cumprir o seu propósito. Nós somos uma igreja repleta de milagres. Uma intervenção direta de Deus aqui nesse lugar, pelo clamor que se levanta aqui na vida de cada irmão. E as pessoas muitas vezes tendem a inverter, achando que o louvor deve ser dado ao homem. Graças a Deus que temos aprendido a glorificar o nome de Deus. Você pode achar que num simples refrão de uma canção, como cantamos agora há pouco, não há certeza, não há poder. Eu penso o contrário. Eu penso que quando a gente verbaliza, automaticamente as palavras têm poder, automaticamente elas provocam uma reação dentro de nós. Ou como disse o salmista, o meu espírito clama pelo Espírito do Deus vivo. Bom, as pessoas falam ou buscam um milagre como se o milagre fosse uma força, um poder sobrenatural que eu vou conseguir controlar para poder atingir os meus objetivos. E não é assim. Na verdade, a nossa oração deveria ser essa: Senhor, faz um milagre na minha vida, para que Jesus seja glorificado e para que as pessoas creiam no Senhor. E pensando nessa história, eu quero compartilhar um pouco das minhas reflexões nos Evangelhos.
no livro de Marcos. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Quando eu digo nos Evangelhos é porque esse é um texto que está registrado, esse episódio que nós vamos ler está registrado tanto no livro de Mateus como no Evangelho de Lucas. Abra em Marcos no capítulo 2. Marcos capítulo 2. Nós vamos ler os versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do 1 ao 12. Acompanhe comigo, diz assim o texto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu lá, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era o que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Deus, eu quero que o Senhor nos ilumine aqui nessa noite. O Senhor já nos permitiu te adorar, e, ó Deus, as certezas dessa adoração, o Teu Espírito é quem sonda, é quem percorre o íntimo de cada um, é quem descobre e é quem recebe também. Agora nós queremos ser iluminados pela Tua Palavra, que nos traga entendimento, que nos traga a verdade que só ela possui, que nos traga certeza ao coração, conforto para a alma e espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse episódio está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e Lucas, no capítulo 7. Um paralítico marcado pelo pecado e marcado pela dor. E eu quero relembrar um pouco dos irmãos esse contexto. É um milagre de Jesus, é uma parte muito importante que não pode passar despercebido da vida e do ministério de Jesus. Aliás, nada pode passar despercebido, porque um evangelho de 3 anos, resumidos em poucas palavras nos evangelhos, não pode passar despercebido nada, meus irmãos. É uma história deveras muito interessante, capaz de transformar vidas, capaz de garantir certeza de salvação, por exemplo. Mas vamos lembrar o contexto, porque a gente pega esse texto aqui dentro de um contexto.
fala de Cafarnaum, fala, que lugar é esse? Jesus aqui estava no começo da sua trajetória, estava no começo do seu ministério. Há poucos dias ele tinha recrutado os seus primeiros discípulos, e agora, depois de algumas andanças, ele havia pregado o evangelho pelas cidades da Galileia, e aí Jesus retorna para essa cidade. Ele está de volta, no comecinho do versículo aí, o versículo 1, ele está novamente. Mas por que novamente? Porque Jesus tinha uma ligação com essa cidade. Mateus, no capítulo 9, diz que essa era a sua própria cidade. Ou seja, Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas ele escolheu Cafarnaum para poder habitar, desde que foi expulso pelos nazarenos. Então, essa era a cidade, o seu quartel-general, onde Jesus morou durante algum tempo. Eu quero relembrar esse contexto porque é muito importante. Jesus estava em Cafarnaum agora novamente, há pouco tempo, ele acabara de chegar, e mal chegara e já havia manifestado o seu poder, porque já havia expulsado o demônio, um espírito imundo que se apossava de um homem, judiava desse homem. E Jesus também, nessa cidade, quando acabara de chegar, ele visitou a casa de Pedro e curou a sua sogra. Ela estava enferma. Não sei se estudiosos ou as más línguas judeias dizem que Pedro negou Cristo 3 vezes porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas, volto a dizer, não sei se foram as más línguas judeias que criaram essa história. Mas, deixando essas considerações, foi nessa cidade que Jesus operou muitos milagres, curou leprosos. Agora, ele era muito conhecido nessa cidade. As pessoas já sabiam a respeito dele, porque ele estava de volta. As notícias corriam acerca de Jesus, um morador daquela cidade não passava despercebido, sendo esse que fazia milagres, curas, e arrebanhava para si multidões. Por isso que quando Jesus desponta no horizonte para poder chegar na cidade, as pessoas já se movimentam, já caminham na direção dele, buscando contato, querendo proximidade. A notícia corre solta dentro de Cafarnaum. Imagine que até um centurião romano chegou até ele para lhe pedir um favor, para lhe pedir um milagre. Eles querem vê-lo, querem ouvi-lo. Existe uma carência no coração dos moradores daquela cidade, existe um anseio muito grande, um desejo, uma necessidade de Deus. E se elas veem e ouvem Jesus, esse que fala de Deus de uma forma diferente, como ninguém nunca havia falado para eles, então é com ele que nós queremos estar. E Jesus, apesar de cansado, Jesus ele recebia as pessoas. Ele era acolhedor, hospitaleiro. Ele foi sempre solícito. As portas da casa estavam abertas. Então, à medida que ele se acomoda, as pessoas vão chegando, vão entrando na casa, vão se acomodando também. As pessoas vão se acomodando em torno de Jesus, sentando no chão, porque já não tinha mais onde sentar, sentavam onde podia, se encostavam onde podia, ficavam em pé nas portas, ao lado das portas, na entrada, ficavam em pé do lado de fora, começavam a se espremer, ficavam encostados, sentados nas janelas, pendurados. E na medida que ia chegando mais gente, a casa ia lotando, o entorno da casa ia lotando, não havia mais lugar. Assim era a presença de Jesus. Mas havia um pobre homem, talvez sentado numa cadeira à beira do caminho, ou por onde as pessoas passavam para poder chegar até Jesus. Ele só observava as coisas, ele não tinha mobilidade, ele viu o vai e vem das pessoas, correndo na direção daquela casa, mas ele não podia ir até lá, porque estava paralisado, não tinha um movimento, as pernas não se mexiam, vivia preso àquela cadeira, talvez, isso eu estou conjecturando, talvez uma cadeira. Mas de repente, sem que ele perceba, 4 dos seus amigos chegam, se aproximam,
surgem no caminho dele. 2 pegam nas pernas, 2 pegam nos braços, colocam ele numa maca e saem correndo com cuidado para ele não cair daquela maca. Chegam na casa, mas ali há um paredão. Eles não conseguem se aproximar de Jesus. Eles fazem um esforço tremendo, porque acreditam que Jesus podia fazer alguma coisa pela vida do amigo deles. Eles provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus, já ouviram falar dos milagres, e eles queriam dar uma chance para aquele pobre homem. Agora esse problema, como transpor esse muro, esse paredão humano, de pessoas se espremendo, imagino eu, de pessoas fazendo silêncio, pessoas querendo ouvir o mestre, a casa simplesmente lotada, aquela muralha, era impossível chegar ali com talvez mais um tentando furar, quanto mais 4 homens carregando um enfermo numa maca. O interessante é que eles não se deixaram ficar abatidos por causa dessa situação. Eles não se deram por vencidos, eles não desistiram. Vamos imaginar que 2 deles subiram pelo muro lateral. Os que ficaram levantaram aquela maca. Os que já estavam em cima do muro puxaram. Conseguiram chegar até o telhado. Agora já eram 4 homens no telhado. Eles amarram aquela maca, depois começam a descer, a baixar aquela maca pelo telhado. Imagine esse movimento. Jesus naquela sala, falando à multidão, porque o texto diz, no versículo 2, que Jesus lhes pregava a palavra. Jesus concentrado, de repente ele é interrompido, quando aquelas telhas começam a afastar, o barulho das telhas sendo removidas, aquela luz, porque nós estamos falando de terras da Judéia, aquela luz entrando no recinto, a luz do dia, o sol, de repente e cuidadosamente, aqueles homens começam a descer pelo buraco que eles fizeram no telhado, aquela maca com aquele aleijado. E agora, já no chão, deitado na maca, aquele homem olhando para Jesus, com o sol batendo no rosto dele, ofuscando ali, olhando para o sol, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para o sol. Eu imagino que por alguns instantes o silêncio reinou naquele lugar, porque as pessoas ficaram olhando, esperando, todos naquela expectativa para ver o que Jesus ia fazer. E eu imagino o olhar de Jesus para aquele homem, para aquela situação, Jesus olhando para ele, olhando para o buraco no teto, vendo 4 cabeças lá, olhando para baixo. Não é difícil para o mestre nem para a multidão entender o que aqueles homens estavam fazendo. Jesus olha aquele homem, fita ele dos pés à cabeça, vê, contempla aquele esforço de fé, reconhece fé no homem, a boa intenção. Queridos, Jesus é movido por compaixão. Jesus toma aquele homem por uma das mãos, olha fundo nos seus olhos, e quando Jesus olha no fundo dos olhos de alguém, é para ver a sua história, é para contemplar o seu sofrimento, é para contemplar a sua vida, como foi a sua vida, como aquele homem passou todos esses anos, o que ele sofreu, porque na cultura religiosa daquele povo, eu quero lembrar isso aqui, façam, irmãos, as comparações que vocês quiserem fazer e puderem fazer, na cultura religiosa daquele povo, daquela nação, as doenças, as deficiências, as anomalias, sejam elas quais forem, elas sempre estavam associadas ao pecado. As pessoas tinham consciência de que se aquele homem estava deitado numa maca, com as pernas imobilizadas, porque era paralítico, porque era um aleijado, ou
se fosse um cego, se fosse um mudo, se fosse um leproso, se fosse o enfermo que fosse, aquilo era sinal de pecado na vida dele. Aquilo ele carregava como marca no corpo, carregava como marca no coração, aquilo era o castigo de Deus para ele. Na mentalidade daquela nação, aquele homem tinha o que merecia. Aquele homem não era visto simplesmente como um deficiente físico, mas ele era um terrível pecador que merecia a ira de Deus, por isso que estava naquele estado. Eu não estou exagerando. Por causa do pecado, agora vamos para a vida daquele homem. A gente já sabe como as pessoas entendiam a questão dele estar aleijado. Agora, por causa do pecado no corpo, porque ele também acreditava isso, aquele homem ele não podia participar da vida social daquela cidade, nem de outra cidade. Ele não podia participar da vida religiosa, ele não podia ir ao templo, ele não era bem-vindo lá. O templo era o lugar de adoração. As pessoas se reuniam para adorar a Deus, mas ele era considerado impuro, ele era considerado um pecador, ele era considerado um imerecido. Ou seja, ele não tinha o direito nem de sacrificar um animal para pedir perdão a Deus. Vocês imaginam? A vida dele era marcada pela dor, pelo preconceito, pela falta de esperança. Ele tinha que conviver com todas essas marcas. Ele carregava isso no corpo, mas principalmente ele carregava isso no coração. Era um paralítico marcado pelo pecado e marcado pela dor. Há pessoas hoje também que são marcadas pelo pecado, que são marcadas pela dor. Se haviam naquele tempo, hoje muito mais. Aquele paralítico não é diferente da gente, de nós. Quando nós também, quantos de nós, apesar de andarmos com 2 pés, 2 pernas, termos 2 braços, 2 olhos que enxergam, quantos de nós também não carregamos marcas profundas no coração? Nós também temos falhas, não são poucas, nós também temos frustrações. Talvez a palavra pecado não assume. Na verdade, o conceito de pecado é muito pesado. Eu ia dizer que o pecado não assume tudo, mas na verdade a gente é que não assume que de fato somos pecadores. A palavra pecado assusta. Ninguém quer alguém apontando o dedão para você dizendo: você é marcado pelo pecado. Eu ainda não tinha parado não fiz isso enquanto novo convertido, para olhar no espelho e fazer essa confrontação comigo mesmo, dizer: eu sou marcado pelo pecado. Ninguém quer essa marca. Mas se nós entendermos o significado de pecado como falha, como imperfeição, aí não vai ser difícil para você concordar comigo que nós não somos perfeitos. Ou somos? Não somos perfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Nós podemos afirmar que se nós somos imperfeitos, então as imperfeições são as nossas marcas, nos acompanham. As consequências delas, da imperfeição, também nos acompanham. Todo pecado tem a sua consequência. E é interessante como os nossos erros, as nossas imperfeições, nossas frustrações, nos marcam profundamente. Se não é pelo olhar das pessoas, pelo apontar das pessoas, nós mesmos fazemos isso. Esse ano é ano de Copa do Mundo. Eu já trouxe até essa ilustração aqui para a igreja uma vez.
Porque quando é ano de Copa do Mundo, os programas esportivos sempre fazem uma retrospectiva da trajetória do Brasil na Copa do Mundo. E sempre passa pelo ano de 1950, quando o Brasil disputou sua primeira Copa do Mundo em casa. E no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas. O Brasil foi para a final da Copa do Mundo com o Uruguai. E o Brasil jogava pelo empate. O empate garantia um título mundial. E nos minutos finais, um atacante uruguaio fez um gol. E ninguém nem lembra muito do atacante, mas todo mundo lembra do Barbosa, que era o goleiro. Todo mundo daquela época, e os programas esportivos fazem questão de nos dizer quem foi o Barbosa, o goleiro que deixou passar aquele gol do episódio chamado Maracanaço, que foi, né, o vexame que o país sofreu diante do mundo todo, no esporte. Mas como o esporte abala toda a moral desse país, é capaz de deixar todo mundo cabisbaixo, todo mundo depressivo, né? Veja só. Então foi um fiasco, foi um maracanaço. E o coitado do Barbosa, enquanto podia dar esse depoimento para os programas esportivos, pôde falar da frustração, pôde falar das consequências do erro dele. O quanto ele foi apontado, o quanto a carreira dele findou com aquela Copa do Mundo. Os nossos erros, meus irmãos, os nossos defeitos, podem nos marcar para o resto da vida. Assim também o nosso pecado marca a nossa vida. Nós podemos escolher carregar as marcas, as frustrações, as nossas falhas. Veja aquilo que nós tentamos fazer que não deu certo, naquilo em que falhamos, aquele erro que vira e mexe, nos assola, vem, né? Não deixam com que a gente enxergue uma luz no fim do túnel. Você só olha para si mesmo se chamando de miserável, por causa do erro, por causa da falha. É difícil carregar isso, isso é pesado. Eu olho para a minha própria vida, para os meus erros, eu penso que só Deus, só o milagre, para arrancar tudo de dentro do meu coração, arrancar essas marcas que me tiraram o fôlego ao longo da minha vida, marcas que definem às vezes a maneira como eu estou agindo no presente. Quem nunca passou por uma vergonha, um vexame em público, onde todos deram risada de você? Isso fica lembrado, isso fica na memória das pessoas. Erros que marcam profundamente. Os pecados, eles nos separam de Deus e nos tornam miseráveis. Mas Deus, Ele pode mudar o nosso coração. Isso foi o que aconteceu com o paralítico. Vendo a vida passar por ele, a história acontecendo e ele sem poder participar, vendo as pessoas olhando para ele, julgando ele pela aparência física, pelo defeito físico, isso era terrível. Assim como hoje as pessoas nos julgam se nós somos gordos, se nós somos magros, se nós somos muito altos, se nós somos baixos, se nós não falamos direito. As pessoas estão sempre julgando, sempre rotulando. Esses rótulos se espalham, viram apelidos, tiram a nossa paz. Nós precisamos ser libertos, porque isso causa depressão, a autoestima cai. Nós precisamos ser libertos disso. Libertos desse mal que faz com que a gente muitas vezes se sinta na lama, no fundo do poço, porque assim era a vida daquele homem. Agora, Jesus remove as marcas do pecado. Jesus perdoa e Jesus cura. Você acredita nisso?
A vida daquele sujeito, daquele homem, estava prestes a mudar a partir daquele encontro que ele teve com Jesus. Vamos ver o que Mateus diz? Abra lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Veja só o encontro daquele homem com Jesus. Mateus capítulo 9, no versículo 2, já é o encontro do paralítico com Jesus, ali na maca. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, olha, a fé dos que estavam no telhado, Jesus disse para o paralítico: tenha bom ânimo, filho. Olha só a primeira palavra que Jesus disse, ou a primeira frase de impacto. Olha só o primeiro comando de cura de Jesus para aquele homem: tenha bom ânimo. Porque escondido atrás daquela paralisia estava a depressão, estava o desespero, estava ali a autoimagem daquele homem destruído, as emoções amassadas, os sonhos quebrados. Jesus diagnosticou que as emoções daquele homem estavam muito mais enfermas do que o corpo dele. Por isso que Jesus não disse logo: você está curado. Jesus não disse logo para ele: levante e ande. Jesus disse: tenha bom ânimo. Jesus preferiu curar as emoções, para começar. Por isso que em primeiro lugar Jesus curou emocionalmente aquele homem. E em segundo lugar, Jesus curou psicologicamente aquele homem. Porque quando ele segura a mão daquele pobre homem, Jesus consegue ver a dor estampada naqueles olhos. O texto que nós lemos aqui de Marcos diz que a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem não foi: levanta e anda. Em Marcos, o texto de Marcos, a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem foi: filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, não pesa mais sobre você nenhum pecado. Eu estou dizendo isso para você. Então, antes de Jesus tratar as marcas exteriores, ou seja, o corpo físico, Jesus olha para o que está dentro, olha para o coração. Filho, você está absolvido. Seu coração está limpo agora. Eu perdoo os seus pecados. Você sabe o que é isso? Isso é muito importante, meus irmãos, porque imagine aquele paralítico. Ele era como um graveto, sabe, quebrado no meio da estrada, no meio do deserto. Ninguém olha para graveto quebrado. Geralmente se passa, dependendo talvez de esmolas para sobreviver. Aquele homem não tinha plano de aposentadoria, não tinha o INSS, não tinha um auxílio, não é, por invalidez, não tinha. Pobres judeus sobre o domínio de Roma, tendo que pagar os impostos. Aquele homem não se sentia amado. Mas seus amigos, vamos perceber o valor dos relacionamentos aqui. Seus amigos investiram nele. E Jesus, o Senhor do universo, chamou ele de filho. Filho. Sei lá quantos anos aquele homem tinha. Quantos anos passou sendo tratado como se fosse um cão, um cachorro. E agora, nada mais, nada menos que o Deus da criação olha para ele e diz: filho. Não é pouca coisa, meus irmãos, ser amado por Deus. Não é pouca coisa. Aí, em terceiro lugar, Jesus resolve curar aquele homem espiritualmente. Jesus diz: filho, seus pecados estão perdoados. Quando ele diz isso, porque o pecado é a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano. É a maior tragédia. Você acha que ter sua casa incendiada, seu carro quebrado, batido, você acha que está sofrendo por enfermidades físicas, é a pior tragédia que pode acontecer com o ser humano? Meus irmãos, o pior mal, a pior doença é o pecado.
Porque tudo que acontecer com você não pode separar você do amor de Deus, mas o pecado pode. O pecado pode. Os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todos pecaram, destituídos estão. O texto é interessante porque não diz, todos ficaram paralíticos e destituídos estão da glória de Deus. Todos ficaram leprosos, todos contraíram um câncer. E destituídos estão da glória. O texto não diz isso. O texto diz que os nossos pecados nos separam de Deus. A pior tragédia que pode acontecer com o ser humano é o seu pecado. E agora Jesus fala ao coração, Jesus remove marcas internas, remove os estigmas, as dores da alma. Agora, ali naquela sala, e eu gosto quando Lucas fala isso, Lucas capítulo 5, quando fala desse episódio, diz que ali naquela sala estavam escribas, estavam líderes religiosos, vindos de toda parte, da Judéia, da Galileia, do Israel conhecido. Olha só, os caras investiram sola de sandália ou lombo de animal para andar quilômetros e mais quilômetros para estarem ali naquela sala, procurando um erro de Jesus. Eles viram Jesus como uma ameaça para poder destruir a religião deles, ou denunciar o erro deles. Então eles viam Jesus como essa ameaça. Eles não queriam que o povo conhecesse as Escrituras como Jesus transmitia. Eles não conseguiam perceber que Jesus era o enviado de Deus, o prometido das Escrituras, o prometido dos profetas. Os seus olhos estavam fechados, ou simplesmente eles estavam esperando Jesus, pecado, e não prestavam atenção nas palavras. E quando eles ouvem Jesus olhar para aquele homem com um olhar de clemência, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, e dizer: filho, seus pecados estão perdoados. Aí o que é que eles pensam logo? Quem é esse homem que fala tamanha blasfêmia, se só Deus pode perdoar pecados? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Aí eles caem na própria teologia deles, na maneira deles pensar, na lei da qual eles eram doutores, porque eles rejeitaram a divindade de Cristo, eles acreditavam que só Deus podia perdoar pecado. Interessante que Jesus também sabia disso, só Deus pode perdoar pecado. E quer saber o que é mais interessante? Esse não foi o erro deles, realmente pensar que só Deus pode perdoar pecado é verdade. Eles estavam certos. Agora o erro deles foi não reconhecer que Jesus era o Deus encarnado. Jesus veio ao encontro deles também. Esse foi o erro. E como só Deus pode perdoar pecado, o que Jesus faz? A lógica é a seguinte: só Deus perdoa pecado, isso é uma verdade. Na cabeça deles, daquele homem, o paralítico estava naquela situação por causa do pecado, e só Deus podia então levantar ele dali e perdoar. O que Jesus faz? Prova que ele é Deus. O que lemos em Marcos capítulo 2, versículo 10 e 11: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele olhou para o paralítico e disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Só quem podia tirar a marca do pecado. Gente, isso é muito óbvio. Para mim, esse episódio é um dos episódios mais óbvios, onde Jesus, sem uma parábola sequer, sem uma pegadinha, prova que é Deus, segundo a crença, segundo a religião judaica, segundo aquilo que eles criam. Ele não pode perdoar pecado. Esse paralítico está desse jeito porque ele pecou. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Só Deus pode curar ele e limpar, como Deus fazia com a lepra.
Ora, há poucos dias Jesus já tinha curado um leproso, e agora Jesus diz: pois tá bom, pois levante e ande. Quarta cura, cura física. Cura física. Imagine o silêncio daquele lugar agora, depois que Jesus disse isso. Eu imagino, tá? A Bíblia não diz isso, eu posso imaginar. Imagine aqueles ossos estralando, ossos atrofiados. Imagine o som daqueles ossos estralando. Imagine aquele paralítico sentindo o sangue circulando pelas suas pernas, os dedos do pé formigando, porque ele não tinha sensibilidade. Imagine ele se agarrando nos braços das pessoas para poder ficar de pé. Imagine aquele homem receoso dando os primeiros passos, que ele percebendo que está de pé sobre as suas próprias pernas. Imagine ele pegando a maca. E aí vem o louvor e a adoração. As pessoas dizem: nós nunca vimos nada igual. Quem é este homem que cura paralíticos? Quem é esse homem que perdoa pecados? Meus irmãos, se Jesus remove a marca ou as marcas do pecado em nós, hoje, esse milagre revela que Jesus é Deus e tem autoridade para perdoar e levantar um pecador. Jesus é o Deus que remove as marcas mais profundas do pecado na vida de qualquer pessoa. Seja qual for o pecado, seja qual for a experiência, seja qual for a enrascada, seja qual for o abismo, o lamaçal, Jesus pode chegar até o fundo do poço, chegar até na lama mais imunda onde você se meteu e te tirar de lá, te fazer, ou te colocar de pé. Ele tem autoridade para fazer isso. Jesus é o Deus encarnado que veio ao mundo remover ou aterrar esse abismo que separa o homem do seu Criador. Jesus é a ponte, você já ouviu isso quantas vezes? A ponte que conecta o homem a Deus. Jesus é o único que pode remover da minha vida, da sua vida, as marcas da dor, do sofrimento, da dor das coisas que não deram certo. Porque os depressivos que estão aí imaginando as coisas que não deram certo. As coisas que não deram certo no trato com a família, ou os maus tratos. As coisas que não deram certo no passado, as coisas que não estão dando certo no presente momento. Jesus é quem livra do sofrimento, da frustração, da acusação, dos rótulos. Sabe por quê, meu irmão? Porque independente da situação que você esteja vivendo, você tem muito valor. Você tem muito valor. Sabe aquela ilustraçãozinha do pastor pegando a nota de R$100, amassando, pisando em cima, esfregando ela no chão, depois perguntando: quem quer essa nota? E sabe, todo mundo diz: eu quero. Porque ninguém acredita que a nota suja deixou de valer R$100. Todo mundo quer. Ora, se a pessoa encontra dinheiro na lama, pega ali e bota para secar, passa no comércio na primeira oportunidade, não é? E quando você passa no comércio, você traz nas mãos o fruto ou o valor daquela nota. E aí o pregador depois diz: olha, nossa vida é assim também. Não importa o que a vida fez de você, ou o que você fez com a sua vida. Não importa o que você carrega, ou o quanto você carrega de peso no seu coração, no seu corpo, na sua mente, das marcas do pecado, das frustrações. Você, para Deus, ainda vale a mesma coisa. O seu valor não muda. Por isso que Ele foi capaz de morrer por você. Já pensou Jesus fazendo a lista da população mundial? E em João capítulo 17 diz que Ele orou pelos que haviam de crer nele. Então Ele fazendo a lista dos que haviam de crer nele nos anos seguintes, e dizendo: eu só vou morrer por esses.
por esses aqui não, esses aqui não. Jesus veio para fazer um milagre na nossa vida. Ele veio para remover do nosso coração as marcas, do nosso corpo, as dores que o pecado deixou, causou. Eu penso nessa história, tiro conclusões para a minha vida e acredito que posso compartilhar dessas conclusões com os meus irmãos. Em primeiro lugar, meus irmãos, diante dos milagres de Jesus, cabe a mim me aproximar desse homem, como aquela multidão fez. Cabe a mim querer mais daquele homem, conhecer mais dele. Seja o que for que ele vai fazer, o que ele fará, vai ser para o meu bem. Assim como os amigos daquele homem tiveram fé, isso me motiva também a buscar a Jesus, do mesmo jeito, transpondo barreiras, pulando aqueles muros, não colocando ou não deixando que nenhum obstáculo. Hoje até uma chuvinha que cai no mês de fevereiro é um obstáculo para alguém procurar a Deus. Se existe alguém capaz de fazer um milagre na minha vida, esse alguém é Jesus. Não há nenhum ser humano capaz de fazer um milagre na minha vida. Jesus pode. Cabe a mim então me aproximar dele. Isso é responsabilidade minha. Pare de transmitir isso para o vizinho que nunca falou de Deus para você. Isso é responsabilidade sua. Pare de transmitir isso para o pastor que nunca foi lhe visitar, sabe? São as desculpas corriqueiras. Não, eu não sou mais crente porque o pastor nunca foi me visitar. Interessante, se o pastor for te visitar e buscar a Deus, ele vai para o céu. E você? Se ele vai fazer, ele vai fazer. Se está nos planos dele, ele não muda. Busque a Deus. Seja como for que você se encontre nessa noite, Jesus te acolhe com amor, não com desprezo, não vai te apontar. Seja como for que você esteja ou que você se encontre nessa noite, seja o que for que está tirando a tua paz, seja o que for que está buzinando no teu ouvido dizendo que a tua vida não tem valor, Jesus está aqui para te acolher com amor. Ele quer muito te abraçar nessa noite e dizer no teu ouvido, no teu coração, no teu íntimo, o valor que você tem para Ele. O milagre que Jesus quer fazer na sua vida tem um propósito. Jesus não me ofereceu e não realizou um milagre na minha vida só para que eu me desse bem. Tem um propósito. Eu preciso multiplicar. Eu preciso falar. O propósito maior de Jesus foi fazer da minha vida um outdoor, um espelho que reflita a sua imagem, que o apresente. E por fim, meus irmãos, se um milagre é necessário para remover as marcas mais pesadas que o pecado causou na minha vida, na sua vida, esse milagre vai acontecer. Vai acontecer.